qual a missão de Jesus Cristo? Proclamar a vinda do reino de Deus, chamar as pessoas ao arrependimento e a receber o reino de Deus, renunciar os seus pecados e crer na boa nova. Importante é nós lembrarmos que não somos nós que criamos o reino de Deus. Jesus trouxe até nós o reino. Jesus, então, nos deu a responsabilidade de semear e de cultivar o reino. Há várias parábolas que falam sobre o reino de Deus. Então nós temos que lembrar que essas parábolas estão ali retratadas e se encontra um conjunto de parábolas no Evangelho de Marcos que nós temos que lembrar que o reino é dele. Assim como a parábola do grão de mostarda, que é pequenina, mas que se ela é lançada, ela pode se tornar, a mostarda, ela pode se tornar num pequeno arbusto. E esse pequeno arbusto, então, ele é comparado ao reino. Então, assim é o reino de Deus. Ele é lançado, ele tem que ser cultivado, ele tem que ser cuidado, mas o reino de Deus, ele vai frutificar, ele vai dar os seus frutos. Ele pode ser como uma pequena semente, mas ele vai dar os seus resultados. Às vezes nós pensamos que o reino de Deus, e aí se nós trouxermos o entendimento para a igreja, às vezes a gente pensa então, fazendo essa comparação com uma pequena semente, às vezes a gente quer que o reino de Deus seja uma grande igreja, seja uma grande... muitas pessoas, seja a igreja que deveria ser um lugar para as sinalizações do reino de Deus. Às vezes algumas pessoas pensam então que o reino de Deus é cheio de pompa, é cheio de muitas coisas preparadas, se nós pensarmos assim na igreja. Mas nós temos que lembrar, sim, nós temos que cuidar do reino de Deus, nós temos que fazer com que a igreja seja essa sinalização do reino de Deus, mas que ali, nesse lugar, se nós estamos aqui a comparar a igreja, que seja a igreja um lugar do reino de Deus, que esteja pronto para a acolhida, que esteja pronta para o abraço, que a igreja seja um lugar das pessoas se encontrarem. Primeiramente, claro, para adorar a Deus, mas também as pessoas tenham esse lugar, que não seja só uma igreja preparada somente com os móveis, com um templo, mas seja uma igreja que tenha ali os valores do reino de Deus, que seja assim um espaço, que o reino de Deus seja fortalecido. O reino de Deus, ele sempre vai subsistir, né? Ele sempre vai estar ali, porque é a vontade de Deus que esse reino subsista. O reino de Deus, ele vai sempre sobreviver. Às vezes, e isso é interessante, como nós cristãos e cristãs temos essa esperança, né? Que esse reino ele está entre nós. Falando do reino do já e ainda não, vamos ouvir o que nos diz o relato no Evangelho de Marcos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Nesse texto de Marcos, encontra-se a essência do Evangelho pregado por Jesus Cristo. A palavra de Marcos, então, 1,15, o relato, descreve os pontos centrais da pregação de Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Acabamos de ouvir. Que tempo é este que está cumprido e que Jesus fala? E que hora é esta que ele fala? Jesus
quer ali anunciar que o tempo estava cumprido porque ele já havia sido batizado por João Batista, ele já havia sido tentado e vencido Satanás no deserto, portanto, o tempo ali já estava cumprido, ele estava pronto para iniciar a sua pregação. O reino de Deus está próximo. Com Jesus, o reino de Deus já pode ser experimentado na terra, pois ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus, então, já está entre nós. Mesmo assim, esperamos um dia que então iremos encontrar com o Senhor Jesus. Assim como está lá em 2 Pedro 3,13, esperamos novos céus e nova terra, assim entendemos que esse novo céu e esta nova terra são promessas de Deus para nós também. Qual é a missão de Jesus Cristo? Jesus também quer que nós reconheçamos que nós somos pecadores, porque nós somos. Mas Ele quer que nós reconheçamos para que nós possamos nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. E o que é o pecado? O pecado é uma condição de alheamento de Deus que afeta toda a humanidade. Pecados, como nós sabemos, são palavras, são pensamentos específicos que derivam da nossa condição pecadora e que negam a presença e o poder e o propósito de Jesus. São várias as palavras usadas na Bíblia para trazer essa conotação do pecado. Pecado, então, está relacionado às questões das leis morais. O pecado está relacionado, então, às questões de injustiça, à falta de ilegalidade, à impiedade. O pecado, ele contamina a nossa mente, o pecado contamina as pessoas. O pecado é quando nós erramos o alvo. E a Bíblia nos apresenta uma orientação para que nós possamos nos arrepender, pedirmos perdão e continuarmos a nossa caminhada. No Salmo 51, quando nós lemos e vemos ali um genuíno arrependimento de Davi pelo pecado confessado, nós vemos assim que o pecado gera doença, o pecado, claro, gera tristeza, mas nós encontramos ali no Salmo 51 o registro que Davi diz: porque eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos viver esse perdão, para que nós possamos não nos adoecer com o pecado, precisamos genuinamente nos arrepender. É isso que nós vamos agora ouvir um pouquinho sobre o arrependimento. Nos arrependermos, chamarmos as pessoas ao arrependimento, chamarmos então as pessoas para esse tempo em que devemos ter como um momento de reflexão, um momento de nós revermos a nossa vida, um momento de nós sabermos que em Jesus nós encontramos o perdão, sabemos que temos uma nova oportunidade de vida. Arrependermos também é nós reconhecermos o pecado. E o pecado é tudo aquilo que nos separa da vontade de Deus. Arrependermos, confessarmos os nossos pecados, é experimentarmos o perdão que está em Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O verdadeiro arrependimento, então, nos leva a uma nova vida. De nada adianta confessarmos a Deus os nossos pecados e continuarmos nesses mesmos atos. Arrependermos, então, é nós, de coração, pedimos perdão e não cairmos mais. Mas a palavra de Deus nos fala que se errarmos, se pecarmos, Ele é quem nos perdoa.
Se falarmos então de boa nova, sermos cristãos também temos um chamado para vivermos essa boa nova que Deus tem para nós. Deus atuou decisivamente em Jesus Cristo para lidar com essa nossa condição pecadora. Isto é, Ele agiu para nos salvar. Deus ofereceu-nos então a Jesus para nos salvar, para nos redimir. Como nós encontramos lá no tão conhecido texto em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa nova, então, está que aquele que crê em Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai perecer. A promessa é da vida eterna. Foi muito rápido essas 3 semanas que nós estivemos juntos. Provavelmente são textos e são situações que nós bem sabemos. Mas que bom que a palavra de Deus é viva e eficaz. Que bom que Deus continua a nos lembrar que para sermos cristãos e cristãs, temos que reconhecer nele o Messias, temos que reconhecer nele o Cristo, o ungido, temos que reconhecer que a missão é dele, mas que nessa missão, neste caminho, ele conta com cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe.